Graça e paz. Hebreus capítulo 10 diz assim o versículo 1: A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O que isso quer dizer? No Antigo Testamento, na Velha Aliança, velha porque já ficou arcaica, foi substituída por uma nova, por Jesus Cristo na cruz. E nessa Velha Aliança era oferecido anualmente o sacerdote, que é o representante do povo, é aquele homem escolhido por Deus para representar o povo, diferente do profeta que trazia a mensagem de Deus para o povo. O sacerdote era aquele que representava o povo para se comunicar com Deus, né? Então o sacerdote ele oferecia anualmente um sacrifício de algum animal, né? Por causa dos pecados do povo. E é isso que ele está querendo dizer aí nesse texto. Então quando ele diz assim que a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, ele está falando da lei no geral. Ele não está falando especificamente só disso. E é interessante a gente pensar nisso também, porque Jesus ele é a realização de todas essas coisas, ele é o fim como finalidade, né? Querendo falar de finalidade, não fim de final, de acabar, mas fim de finalidade de todas essas coisas. Então a lei, o fim dela é Jesus, a finalidade da lei é Jesus. Então no caso do sacerdote, o sacerdote é uma representação do que Jesus verdadeiramente é, que é o representante de nós diante do Pai. Então, quando ele fala ali que os sacrifícios, né, da lei, a lei traz uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade disso, por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que aproximam para adorar. Então, ele está dizendo que a lei ela não consegue fazer o que a graça faz. A lei ela não está dotada de produzir o efeito que a graça produz, né? E no versículo 2 ele continua a reflexão, ele diz, olha, se pudesse fazer, eles não deixariam de ser oferecidos, esses sacrifícios não parariam de ser oferecidos, né? Se a lei conseguisse fazer o que a graça faz, produzir o efeito que a graça produz em nós, por que os sacrifícios continuavam a ser oferecidos ano após ano? Então ele diz, por isso os adoradores, tendo sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados, né? Se aquela atitude de sacrificar todo ano, ela produzisse algum efeito nos adoradores de Deus, eles não se sentiriam mais culpados e não seria mais necessário, né, repetir esse ato todo ano. Então no versículo 3, ele vai dizer, olha, aquilo que a lei fazia, olha, esses sacrifícios são a recordação anual dos pecados. Ele não está querendo dizer que era uma limpeza daquele pecado. Quando o sacerdote chegava lá para sacrificar diante de Deus, ele não estava querendo limpar o povo, mas sim ele estava querendo fazer uma recordação, uma lembrança dos pecados que foram cometidos aquele ano inteiro, né? Então por isso era sacrificado aquele todo ano. Então não é como o sacrifício de Cristo, que mais para frente vai ser explicado. No versículo 4 aí ele diz, pois é impossível que sangue de touros e bodes tire pecado. Então por que é só para relembrar? Então aquele sacrifício era só para recordar, só para relembrar. Exatamente. Por quê? O porquê ele explica no versículo 4. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por que touros e bodes? Porque eram os animais que eram usados para sacrificar, além de outros também. Então no versículo diz, aí ele explica, olha, o que aconteceu. Então, por esse motivo veio a graça, vem Cristo. Então no 5 ele diz, olha, por isso quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Então ele está falando assim, esse sacrifício Deus não se agradou, ele não quis. E no versículo 6 ele continua, olha, de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. E aí no 7 ele continua, né, Jesus no caso, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então no 8 ele vai explicar tudo isso, o autor dos Hebreus vai explicar tudo isso, olha, ele diz, primeiro ele disse, sacrifício, ofertas, holocausto e ofertas pelo pecado não quiseste,
nem deles te agradastes. E aí ele fala, esses eram feitos conforme a lei. E no 9 ele continua, então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Então quando a lei, ela diz que tem que ser feito algo, né? E esse algo que tem que ser feito, que foi o próprio Deus que pediu, porque quem criou a lei foi Deus, a lei vem de Deus e ela tem a finalidade de levar até Cristo. Então quando ele cancela essa lembrança, olha, nós vamos nos recordar que somos pecadores diante de Deus. Anualmente o sacerdote vai lá oferecer um sacrifício para mostrar e relembrar que nós dependemos de Deus para sermos limpos e não podemos pelo sangue desses animais. O sangue desses animais, o sacrifício desses animais é só para relembrar. Então quando Cristo vem e ele morre por nós, ele cancela a primeira, olha, agora não vamos mais só recordar, vocês não vão só recordar que vocês pecaram, agora vocês vão ser realmente limpos. E é isso que a lei não consegue fazer, que no versículo 1 ele diz, né, que a lei é só uma sombra, porque é impossível que ela faça aquilo que a graça faz. Então, no versículo 10 ele vai continuar a reflexão, e ele diz assim, olha, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Então, por que o sacrifício de Cristo ele é oferecido de uma vez por todas? Por causa da santificação. Se o sacrifício de Cristo não produzir melhora no crente, naquele que crê em Cristo, ele é ineficaz para essa pessoa. E não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ele é eficaz. A Bíblia está dizendo que ele santifica, ele nos leva, esse sacrifício de Cristo nos leva a melhorar dia após dia. E se ele nos leva a melhorar dia após dia, então é por isso que ele é superior àquela recordação que se fazia com o sacrifício de animais. Porque ele produz a melhora. Então, porque senão Cristo teria que morrer uma vez para cada pecador, ou para cada pecado. E isso não seria coerente, porque visto que agora nós já estamos limpos por um sacrifício só de um homem que veio e se sacrificou por todos, qual a necessidade de sacrificar novamente? Porque ele se sacrifica de uma vez por todos, porque nós vamos ser santificados, purificados. Amém? Então, dia após dia, todo sacerdote, no versículo 11, apresenta-se e exerce seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. É muito claro aqui. Os sacrifícios de animais não podem remover pecados. Os sacrifícios religiosos não podem remover pecados. Ir à igreja não pode remover pecados. Fazer coisa boa não pode remover pecados. Ser bonzinho, ter atitudes de piedade não pode remover pecados. O que pode remover pecado da sua vida é o sangue de Cristo. E você precisa saber disso, porque isso é a coisa mais importante. A sua salvação não depende do quão bonzinho você é, ou bonitinho e faz coisas boas diante de Deus. A sua salvação depende do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. É isso que faz a diferença. É isso que transforma você. É isso que te melhora. Então você está apto a fazer as boas obras, porque elas foram preparadas para os santos. Amém? No versículo 2 ele continua, 12. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Aqui ele está falando da autoridade de Cristo por fazer aquilo que nem a lei fazia. Ele se assentou à direita de Deus, porque quando ele ofereceu para sempre um único sacrifício para limpar todos os pecados, ele recebeu essa glória, uma glória que ele já tinha, porque ele é Deus, né? E assentou-se à direita de Deus. Aqui ele está enfatizando essa glória, né? E no 13 ele continua, daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Quem são os inimigos? Os inimigos do convite dessa graça. Deus estabelece uma lei tão poderosa e fiel que tem o intuito de fazer com que os seres humanos saibam onde eles estão errados e tenham consciência disso. E então ele percebe que o ser humano não consegue cumprir, então ele vem com a graça e ele mesmo se sacrifica por nós, porque nós não conseguimos cumprir essa lei. E então o que acontece? Muitos rejeitam esse convite. Então aqui ele está dizendo no versículo 3, ele está esperando que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Agora, aqueles que não aceitam esse convite tão poderoso, tão maravilhoso, tão glorioso, tão amoroso,
estes são os inimigos de Deus. E no 14 ele continua: porque por meio de um sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Sendo santificados. A santificação é um processo, você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai conhecendo mais a Cristo, você vai se parecendo mais com Ele. Então, ele aperfeiçoou, né? Ele tornou apto a habitar no reino celestial aqueles que estão sendo santificados, aqueles que estão melhorando conforme a imagem dele. E no 15, ele diz, olha que coisa tão importante, ele diz, que o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Ou seja, tudo isso que ele falou sobre a graça, sobre o sacrifício de Cristo ser superior à lei, ele diz que o Espírito Santo testifica. Ele testifica. Ele diz, é isso mesmo, o Espírito Santo diz. Então, no versículo 16, ele vai explicar, ó, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. O Espírito Santo no nosso interior, após recebermos o Espírito Santo, ele mesmo vai testificar dentro de nós que isso é uma verdade, que eu ser bonzinho, que eu ser melhor não vai me fazer ser de fato o Filho de Deus, mas sim crer em Cristo, crer no sacrifício de Cristo. Ele vai testificar pelo lado de dentro, olha, porém as minhas leis em seus corações e escreverei em suas mentes. Por dentro, no nosso interior, nós saberemos o que é a justiça, que é o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Ele vai nos convencer interiormente que isso é uma verdade, que quem salva verdadeiramente é só Cristo, não é fazer isso ou aquilo, ou deixar de fazer aquilo que é errado, não é só fazer o que é bom e nem só deixar de fazer o que é mal, é simplesmente crer em Cristo pela fé, e pela fé seremos aptos a fazer as coisas boas, que são as boas obras que Deus preparou desde a eternidade para os seus santos cumprir. No 17 ele continua e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Ele não vai levar em consideração, porque nós estaremos justos diante de Deus. Por quê? Por causa da justiça de Cristo, que é uma justiça imputada. Cristo é justo, ele vem, morre por nós, coloca a justiça dele em nós. Deus olha pra gente, não vê justiça em nós, mas vê a justiça de Cristo. Então, ele promete, isso são uma promessa, irmãos, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais, ele não vai se lembrar mais, ele não vai mais levar em consideração aquilo que foi feito de errado. E aí, ele, no versículo 18, ele volta para o assunto do sacrifício, né? Ao qual ele nem saiu ainda, ele só deu um parênteses, né? Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Onde Deus já fez essa obra, onde Deus já convenceu esse coração, onde aquela pessoa por qual Jesus já morreu e creu e sabe disso, não há mais necessidade de sacrifício. E é aí que a graça se torna extremamente superior à lei. Ela faz extremamente aquilo que a lei não consegue fazer, né? E no 19 ele continua. Então ele vai dar a conclusão disso, olha. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, que representava o guardatório, né? O lugar de guardar a presença de Deus. E lá só entrava se a pessoa não tivesse pecado. O sacerdote ele era amarrado com a corda e se ele tivesse pecado ele morria e as pessoas puxavam ele pela corda. Porque tão puro e santo era a ideia daquele lugar, era o conceito de estar na presença de Deus. Que aquilo era com certeza uma sombra do que é a presença de Deus de verdade. Porque só acessa a presença de Deus quem é santo. Quem foi justificado por Jesus Cristo, quem crê em Cristo e é limpo pelo sacrifício de Cristo. Então aquilo lá era uma representação do que realmente é de fato. E aqui quando ele fala assim, olha, agora vocês já estão limpos. Vocês não precisam de um sacerdote entrar lá no Santo dos Santos. Não, você mesmo limpo pode entrar lá. Por quê? Porque você foi limpo por Cristo. Você tem, aí ele diz, olha, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Confie que você está limpo. Não pense que você vai morrer na porta ou lá dentro, porque você tem pecado. Porque você não vai ser limpo pelo que você faz. Você vai ser limpo
pelo sacrifício de Cristo, pelo abandono do seu pecado, que é o efeito desse sacrifício de Cristo. Então tenha confiança que você pode entrar lá na presença de Deus e nada vai te acontecer. E aí ele diz, olha, pelo sangue de Jesus, é pelo sangue de Jesus, ou seja, a representação da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo. Não é o sangue verdadeiramente, não. É o sacrifício. Quando ele fala sangue, ele está falando da morte, do sacrifício de Cristo. Então quando ele diz isso, tenha plena confiança para entrar no Santo dos Santos, no lugar onde há a presença máxima de Deus. Por quê? Porque você já foi limpo por Cristo. E aí ele diz, olha, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, com o seu sacrifício, a sua morte, ele nos abriu um caminho que vai por onde? Pela lei? Pelas obras? Pelo que eu deixo de fazer de errado ou pelo que eu faço de bom? Não. Pelo corpo dele, pelo sacrifício dele, pela morte dele. E nós temos que crer nisso, irmãos. Temos que crer que podemos acessar a Deus através de Cristo. Existem muitas religiões, porque religião é tentar o homem chegar a Deus. Mas só existe um evangelho, porque o evangelho diz que é Deus que vem nos buscar, é Deus que vem nos salvar. E por isso só existe um único evangelho. Deus te abençoe.